Olá, bem-vindo de volta a mais um episódio da série Por Conta Própria, construindo sua empresa do zero. Eu sou o Jorge Cavalcante, publicitário e trade marketing, e estou com vocês aqui nesta saga, esta série de 41 capítulos, que eu vou apresentar para você todos os passos, desde a elaboração da tua ideia inicial até a operação da tua empresa, como é que você pode fazer para ter uma empresa mais sadia, para nesse momento de dificuldade que você está passando e momento de desafio novo, abrir tua empresa da forma correta para que ela possa sobreviver durante muito mais tempo. Então vem comigo que hoje eu vou falar sobre sociedade. E aí, ter ou não ter um sócio? Acompanha o vídeo até o final, que eu vou falar exclusivamente hoje de por que queremos um sócio. Vou falar também sobre tipos de sócios e também as vantagens e desvantagens de ter um sócio. Então acompanha tudo, fica até o final do vídeo que nós vamos ter esse bate-papo legal hoje aqui sobre você ter ou não um sócio para o seu novo negócio e principalmente o que eu vou levar em consideração, um pequeno negócio ou um médio negócio. Então vamos lá. Já vimos aí nos episódios anteriores, o primeiro e o segundo, devo montar um negócio próprio? E que negócio montar? Se você não viu, dá uma olhada no card aí que já tem a playlist completa, que vai entrar cada semana um vídeo novo da sequência. E óbvio, você já sabe, nós temos ao todo 41 capítulos e vamos continuar aqui nossa sequência. E hoje, devo ter um sócio? É uma pergunta interessante porque muitas pessoas às vezes têm sócio por necessidade, e é legal isso porque você tem uma oportunidade de melhorar a sua capacidade de negociação e de negócio, e outras pessoas têm sócios por falta de informação mesmo. Às vezes ele acha que precisa ter um sócio, onde na verdade não precisa. A parte de sociedade em pequeno negócio acontece principalmente em empresa familiar. Então é nessas horas de empresa familiar que você tem que tomar muito cuidado se realmente vale a pena manter um sócio ou se vale mais a pena você ter alguém como parceiro de trabalho, como funcionário, do que um sócio. No decorrer dos modelos de sociedade aqui eu vou falar isso com vocês. Então vamos lá já para a gente começar sem perder tempo, tá? Vamos falar disso aqui, como eu já expliquei para vocês, por que queremos um sócio e os tipos de sócio e as vantagens de ter ou não um sócio. Primeiro de tudo, por que queremos um sócio, né? Por que sempre buscamos a necessidade de um sócio em algumas vezes quando a gente está começando um negócio novo? Existem basicamente 3 motivos pelo qual você precisa de um sócio ou pelo qual você quer um sócio. O primeiro deles é por medo. E assim, como que você pode explicar medo? Medo de ter um sócio, medo do negócio, medo do sócio? Como assim, Jorge? Por medo é assim, muitas vezes você vai abrir um negócio novo e acredita que não vai dar conta do seu negócio novo. E aí você chama alguém para fazer com você. E é nesse momento que você precisa tomar muito cuidado, que é onde entra, principalmente em negócios mais locais, negócios mais familiar, a questão de você convidar um parente seu, às vezes de dentro de casa mesmo, um irmão, um tio, um sobrinho, a esposa, o marido, enfim, ou um filho, e você convida ele para abrir um negócio com você, porque às vezes você tem medo de achar que não dá conta, ou não dá conta por conta da operação, ou não dá conta por conta da gestão, ou não dá conta de vender, alguma coisa do tipo, onde na verdade, no fundo, você só está comendo. Então, esse é um dos motivos que você tem que tomar muito cuidado, presta atenção. Se você achar que você está começando a procurar um sócio por conta de medo, para, senta e pensa, respira fundo e vê se realmente você precisa de um sócio. Nesse momento é o momento de você decidir. Uma outra maneira e uma outra situação que te faz querer um sócio ou precisar de um sócio é para conseguir capital. Capital é dinheiro, né? O capital de investimento inicial no negócio. Nesse ponto aqui, ele não é mais uma questão de medo, de insegurança nem nada, é realmente um tipo de negócio. Muitas vezes você tem uma ideia de negócio, você tem como executar essa ideia de negócio, mas você não tem o dinheiro suficiente para ele, você tem até uma parte do dinheiro. E aí você procura ou convida alguém que você acredita que tenha essa outra parte do dinheiro para entrar como um sócio com capital. Na maioria das vezes, o sócio que entra com capital nem sempre trabalha na empresa com você. Ele simplesmente vai fazer um investimento e depois quer um retorno sobre o investimento. Esse tipo de sócio de capital eu considero até um sócio interessante, porque você vai ter um controle maior, mas isso eu vou falar para você já já nos tipos de sócio. O que eu quero dizer é que esse é um dos motivos que você pode querer ter um sócio, por conta do dinheiro. Se você precisa de mais dinheiro
e acha que isso vai fazer diferença para você e para o seu negócio, então sim, vai firme e procura um sócio por conta do capital. O sócio por conta do capital é muito mais fácil de você controlar. É claro, o teu negócio tem que dar resultado financeiro, porque você está falando exatamente de dinheiro. O outro motivo que você pode querer ter um sócio ou pode precisar de um sócio é por conta do conhecimento da área do negócio. É o capital social ou o capital de conhecimento que podemos falar aqui nesse sentido. O conhecimento, né, esse smart money, como algumas pessoas costumam chamar, que é ao invés de ser dinheiro, mas ser inteligência, é um sócio que vai te agregar principalmente na área de gestão, na área de vendas, na área de marketing. Então você já tem grana para abrir um negócio, você tem condições de operacionalizar esse negócio, mas você quer um sócio que controle uma área de gestão, ou você quer um sócio que controle a área de RH, ou você quer um sócio que controle a área de vendas, de marketing e essa parte toda que você não entende muito bem. Você entende do negócio, mas você não entende de colocar o negócio para vender. E aí é a hora que você consegue um sócio com o smart money ou o capital de conhecimento. Esse tipo de sócio eu também considero um sócio muito agradável e muito interessante caso você tenha um bom planejamento de negócio, porque para ter sociedade você tem que ter um planejamento de negócio. Não adianta você convidar o cara para comprar uma empresa com você. Vamos supor, você enxergou aí uma oportunidade de negócio, alguém que está se desfazendo de uma padaria, de um restaurante ou de um mercadinho, e você viu que ali tem potencial, vai lá e quer comprar aquele negócio e convida alguém para comprar com você, e os dois investem dinheiro e começam a trabalhar, mas sem nenhum tipo de planejamento. Cara, foge disso literalmente. Você pode fazer esse tipo de negócio, desde que você tenha um planejamento para começar a executar a partir do momento que você põe o pé dentro da sua empresa, dentro da nova empresa, no caso. A empresa que tem um sócio. Porque você precisa apresentar resultado, você precisa dar resultado, não só você, mas você e o seu sócio. Aqui eu estou direcionando a você que está assistindo exatamente porque é você que está aqui comigo. Mas o seu sócio, assim como você, ele precisa mostrar resultado de trabalho, precisa mostrar resultado financeiro, precisa mostrar expertise no que ele se propôs a fazer junto com você. Então tudo isso envolve o porquê você quer ter um sócio e por qual motivo você vai operar uma empresa junto com a sociedade. Tenha um bom plano, e o plano ele tem que ser traçado junto com o sócio, porque não adianta você chegar com um plano. Primeiro você tem um plano de negócio para convencer um sócio, mas a partir do momento que o sócio entra, ele vai querer colocar algumas ideias nesse teu plano e você vai ter que aceitar, porque é assim que funciona a sociedade. Uma sociedade funciona com o seu plano somado ao plano do teu sócio. Não adianta você querer abrir um negócio em sociedade e querer ser dono da verdade. Não existe e não vai dar certo. Começa errado se você pensar assim, nem vai para o caso de sociedade, tá? Então é isso. Esses são os 3 motivos que a gente entende porque uma pessoa precisa ou porque uma pessoa quer ter um sócio. São esses os 3 papéis. Vê aí em qual deles você se encaixa e bora para frente. Vamos entender qual tipo de sócio. Se você já entendeu aqui, qual o melhor tipo para você. São os tipos de sócios que existem, né? Independente de se é por dinheiro, se é por conhecimento ou se é por medo, geralmente o sócio se encaixa em um desses 3. É básico isso. Pode ser que em alguns outros modelos de negócios mais novos possa ter diferença em algum momento, mas no geral, o comércio geral, as empresas de um modo geral, indústria e tudo, trabalham nesses 3 modelos de sociedade que a gente vai ver aqui. O capitalismo, ou o capitalista, o gestor e o operador. E o que são esses tipos de sócio? O capitalista, assim como eu falei no início, é quando você precisa de dinheiro. Então é um sócio capital, é um cara que vai entrar somente com dinheiro. O dinheiro é a única maneira de tornar ele seu sócio. Ele não vai influenciar no teu plano de negócio, até porque se ele comprou a tua ideia, ele já comprou a ideia com o teu plano de negócio. Pode ser que tenha uma ou outra sugestão para você, mas dificilmente isso vai acontecer. Ele vai acreditar em você e vai entrar com dinheiro. Ele não trabalha na empresa, ele apenas colocou o dinheiro baseado na promessa de negócio, que é exatamente isso. Você chega com um plano de negócio para alguém, apresenta e diz: eu quero tantos em dinheiro para começar esse negócio, e você vai entrar com a parte do dinheiro e eu operacionalizo toda a empresa aqui. E você vai ser o outro sócio. E geralmente assim, a gente pensa que eu sou um empresário e tenho um sócio. Aí o meu sócio é um desses. Não é bem assim. Se você é um empresário e você tem um sócio capitalista, então você é um sócio gestor. Ou você é um sócio operador. Você está entendendo que você entra nesse perfil?
Ao mesmo tempo que você entra na necessidade de ter um sócio, de qual sócio você vai buscar, a partir do momento que você tem um sócio, que você chama alguém para fazer um negócio com você, você se torna sócio. Então a visão negativa que às vezes a gente tem de sócio, entenda que isso volta para você, porque o outro também te enxerga como sócio. Então no momento que você consegue uma pessoa que vai capitalizar a tua ideia de negócio, você passa a ser o sócio gestor ou o sócio operador deste capitalista, desse cara que te entregou o dinheiro. Então fica atento a isso. A mesma cobrança que você vai fazer de um gestor, você vai ter que ser cobrado como gestor de um capital social, de um capital, de uma sociedade capital, né, em dinheiro. Então vamos lá, vamos entender aqui o sócio gestor. O que o sócio gestor é, basicamente? Ele trabalha na gestão da empresa, além do recurso aplicado, muitas vezes o sócio gestor ele também entra com algum tipo de financiamento, de dinheiro, menos do que o sócio capitalista, mas ele geralmente entra também com dinheiro. Ele se dedica horas trabalhando, então ele vai ser um funcionário da empresa. Ele é um sócio que tem prolabore. E o que é o prolabore? É o salário. O sócio gestor, neste caso aqui, ou o sócio capitalista, se a gente for comparar os dois, sócio capitalista com sócio gestor, o sócio capitalista, ele não trabalha na empresa e por conta disso ele não tem prolabore, ele não tem salário. Ele só vai ganhar dinheiro com lucro, porque ele só colocou o dinheiro lá. Então é como se ele estivesse aplicando o dinheiro em um rendimento. Já o sócio gestor, ele vai ter a fatia dele de sócio, de lucro na empresa, mas como ele trabalha na empresa, na área da gestão da empresa, ele vai ter um salário de gestor. Porque você tem que pensar o seguinte, se não fosse você trabalhando na sua empresa como gestor, você teria que contratar um funcionário para trabalhar, para fazer essa atividade. Você pagaria esse funcionário. E quanto esse funcionário ganharia? Esse funcionário ganha o que você vai ganhar, com o salário. Então você vai ter esse salário. Depois de todo esse salário ter sido pago, todos os custos da empresa ter sido paga, você vai dividir o seu lucro junto com o seu outro sócio, seja ele o sócio capitalista ou o sócio operador. Entenda que o sócio gestor ele pode ter os dois tipos de sócio, ou o capital ou o operador. Vamos entender já por quê. Eu tenho inclusive um vídeo que está aqui no card que você pode entender exatamente como é que é feita a divisão da sociedade com base no quanto foi investido, tá? Então dá uma olhada no vídeo aí depois, fica o link também na descrição para você assistir. Vamos entender aqui o sócio operador. O que o sócio operador é dentro de uma sociedade, dentro da empresa? É o sócio que cuida da operação. Ele não entende muito de gestão e na maioria das vezes não tem dinheiro, mas ele é um excelente operador do modelo de negócio. Então entenda bem, se você já é o cara que tem o dinheiro e você já tem o empreendedorismo, o capital para começar o negócio, mas precisa de alguém para operacionalizar, é a hora que você chama um sócio operador. É um cara que vai para o chão de fábrica, que vai para a frente de loja, que vai para a rua vender. Então é o tipo de sócio que vai operar o teu negócio. Esse sócio ele vai ter um salário e vai ter uma fatia do negócio. Afinal de contas, nós estamos falando de sociedade. A sociedade aqui é porque ele vai tocar o negócio. É aquela velha história. Cara, eu vou trabalhar apenas na gestão e vou abrir o negócio. E você toca toda a outra parte operacional. Entre vocês vão prestar conta e, obviamente, os dois vão tirar o seu salário. Se você for o gestor e ele o operador, cada um dos dois vai tirar o seu salário baseado na determinada função que você opera. E se você for apenas um sócio de capital, né, um sócio de dinheiro que não vai trabalhar na empresa nem na gestão, você colocou e o dono do negócio é um sócio operador, ele vai ter que contratar um gestor. Então o gestor vai ganhar o salário dele normal e você, o sócio operador, vai ter a sua parte da empresa, a sua parte do lucro somado ao seu salário mensal normal que vai ser pago a cada mês com o Plorabole. Então entenda bem que o amarradinho de sociedade, ele envolve muito isso. E por que na maioria das vezes os pequenos negócios não dão certo? Exatamente porque eles não levam em conta o trabalho dentro da empresa. O sócio de pequeno negócio, ele é mais ou menos assim. Ele abre o negócio, chama um sócio, nenhum dos dois ganha salário, os dois trabalham feito burro na empresa. E aí o que acontece? Um fica dando opinião de um lado, o outro fica dando opinião do outro, ninguém se entende mais porque ninguém está ganhando dinheiro, a empresa não está dando lucro. O que acontece? Não tem meta de venda, quebra, briga, acaba a amizade, acaba até a família às vezes.
Então, cuidado. Quando você for abrir uma sociedade, tem um plano de negócio. Primeiro de tudo, você tem que saber qual é o seu custo fixo. Qual é o custo fixo da tua empresa? Qual é o teu custo de venda? Saibam bem, porque às vezes você tem um custo fixo da empresa, mas o teu custo variável é baseado na tua venda. Então, quanto mais você vende, mais você gasta. Isso é óbvio. Embalagem, transporte, comissão de vendedor, equipamento, energia elétrica, se for um caso de produção, gás, se for caso de produção também, tem tudo isso. Então, coloca esses custos como tua meta de linha base. É o mínimo que você tem que faturar, é o valor que você vai pagar teus custos. E os custos, está incluído nos custos da empresa, o plorabole, o salário de cada um dos sócios que trabalham na empresa. Depois de tudo isso, quando você passa a régua, o que sobra é o lucro, e o lucro vai ser dividido com base no percentual da sociedade. Se a sociedade for 50%, 50%, cada um vai ficar com 50% do lucro. Se não for 50%, se for 60%, 40%, o sócio de 60% vai tirar 60% de lucro e o sócio de 40% vai tirar os seus 40% de lucro. Mas entenda bem que o teu mês de trabalho já está pago, o mês de trabalho do outro sócio também já está pago, todo mundo está feliz. Então ninguém vai brigar e o objetivo aqui vai ser único e exclusivo, bater meta atrás de meta para conseguir ganhar mais dinheiro juntos. É assim que deve funcionar a sociedade. Então, entendendo esse perfil aqui dos 3 tipos de sócio, você vai estar sempre em um deles. Obviamente, você vai estar dentro de um desses perfis aqui e você tem que trabalhar exatamente dessa forma. Então, fica bem entendido aí o que é uma sociedade neste perfil aqui. Agora, vamos para o final já entender aqui quais as vantagens e desvantagens de ter um sócio, porque isso conta muito e conta de verdade no modelo de negócio que você tem. Então vamos ser bem diretos e retos aqui nas vantagens. Qual a vantagem de ter um sócio no meu negócio? Vamos lá. A vantagem número 1 aqui é a divisão das responsabilidades. Veja bem, se for um caso de um sócio capital, o cara que entrou apenas com dinheiro, não existe essa vantagem primeira aqui, que é a divisão de responsabilidade. Afinal de contas, ele vai querer só o dinheiro dele, ele mais vai te cobrar do que vai ter responsabilidade. Mas se for um sócio que trabalha com você na gestão ou na operação, vocês vão dividir a responsabilidade. Isso é uma vantagem muito grande, porque assim não fica sobrecarregado o trabalho para vocês. O outro é o amparo nas decisões. Quando você precisa decidir alguma coisa na tua área de trabalho, você pode consultar o outro sócio, porque mesmo que o sócio esteja na área de operação ou na área de gestão, com o olhar de fora que ele vai ter, o olhar de fora do teu trabalho, né, da tua área de atuação, ele vai conseguir te dar alguma sugestão e vai te dizer, legal, a tua ideia é super válida, vai para frente. Ou ele vai te dizer, não, cara, é melhor a gente pensar de uma outra forma para poder ter um resultado melhor. Então é isso, o amparo nas decisões é uma das vantagens de ter um sócio. O suporte financeiro quando necessário. Isso vale independente do sócio ser um sócio capital ou de ser um sócio de gestão ou operação. Porque muitas vezes quando a empresa passa por dificuldades, e sim, mesmo empresas que estejam em planejamento bem eficiente, passam sim por dificuldades. Afinal de contas, a maioria das dificuldades, boa parte delas, pelo menos, está externa à empresa. Se você tem um bom plano, você já elimina muito da dificuldade. Agora, quando você entra numa crise ou numa recessão, não tem jeito. E é nesse momento que você vai entender que um sócio pode sim te ajudar na parte financeira. Mas para que um sócio consiga te ajudar na parte financeira, não exatamente consiga te ajudar, consiga ajudar a empresa na parte financeira, vocês dois têm que estar bem pessoalmente financeiramente. Então, se a empresa quebrar, você não precisa quebrar, você continua a tua vida. Afinal de contas, você trabalha, você tem seu salário e você tem os lucros da empresa. Então, quando a empresa está mal, não significa que você tem que estar mal na sua vida pessoal, não. Exatamente porque você tem um salário a cumprir. E a meta da tua empresa já tem que ser contada com o salário, o seu salário de sócio. Entenda isso, é isso que vai fazer diferença na tua vida, porque você não vai ficar na mão. A tua empresa pode até passar por dificuldade, mas você não vai ficar na mão. Então é nesse momento aí. E uma outra vantagem é que duas cabeças pensam melhor que uma, às vezes, nem sempre isso acontece, e as escolhas no médio prazo tendem a ser melhores. Exatamente quando eu falei aqui de amparo nas decisões, ajuda muito nisso, porque às vezes você tem alguma dúvida, às vezes você quer entender melhor uma determinada situação, as duas pessoas, os sócios, vão conseguir traçar um plano melhor, mais bem organizado, para que vocês possam chegar no resultado melhor. E decidindo bem, a longo ou médio prazo, o resultado para a empresa vai ser muito melhor, é óbvio. Afinal de contas, resultado está diretamente ligado às boas decisões que você toma, né? As boas decisões que você toma. Maior rigor contábil, tendo em vista que há necessidade de prestação de contas.
Essa é a melhor parte que eu acho de ter um sócio. E se você não faz isso direito é porque você está perdendo dinheiro em algum momento ou alguma coisa errada está acontecendo. Cara, rigor contábil. Rigor contábil é fechamento de caixa tem que estar perfeito, controle de estoque tem que estar perfeito, as compras tem que estar perfeitas. Afinal de contas, tem outra pessoa do outro lado querendo ver o resultado final desse negócio também. Então é a hora que você tem que deixar tudo preto no branco. Comprou, pagou, recebeu, lucrou. Tudo tem que estar bem escrito, todo mundo tem que saber exatamente o que tem no estoque, exatamente o que tem na conta do banco, exatamente o que tem na gaveta do caixa, exatamente o que está acontecendo da empresa. Então você tem que prestar conta, nada pode ser obscuro. Se for obscuro, a sociedade não vai dar certo. Isso é a maior vantagem, porque a partir do momento que você tem esse controle contábil, não é só importante para a sociedade, como é importante para a tua empresa, porque uma empresa bem controlada, a chance dela crescer é inevitável, cara. Você vai crescer quando você tem controle. Isso é certo, tá? Mas é óbvio que também tem desvantagem, né? Nem tudo são mar de rosas, como a gente conversou até agora. E algumas coisas acontecem no meio de uma sociedade. Por exemplo, às vezes há discordâncias constantes, discórdias constantes costuma acontecer. Às vezes você tem uma ideia, teu sócio não bate muito bem com aquela ideia. E o que eu aconselho você fazer para evitar esse tipo de coisa? Qualquer ideia que você tenha, tente comprová-la por meio de números e resultados antes de apresentar. Se você tem um problema constante com teu sócio e está tendo problema de discordância de ideia, você pensa uma coisa ou outra, a melhor forma de resolver esse problema é apresenta resultado. Faz um teste e mostra que dá certo. Ou se não conseguir fazer um teste, tenta fazer um cálculo que pode mostrar um resultado final e aí as discordâncias vão diminuir bastante. Tenho certeza disso. Outro tipo é a divisão da gestão. Às vezes, há sócios que entram no mesmo nível de sociedade. Então vamos supor assim, os dois sócios vão gerir a empresa junto, ou os dois sócios vão operar a empresa junto, ou os dois sócios entraram apenas com dinheiro e o resto da empresa toda trabalha com funcionário. E aí vocês têm que dividir a mesma função. Geralmente quando se divide a mesma função, o melhor é você colocar alguém para fazer e você gerir por fora. Então o que eu quero dizer assim? Se vocês dois são gestores de negócios, vocês não vão trabalhar diretamente na operação do negócio, mas sim só no background, só na gestão. Então o que você vai ter que fazer? Contrata alguém e coloca lá. Alguém que seja em comum com as duas sociedades, com os dois sócios. Os dois sócios têm que contratar uma pessoa só, que atenda aos desejos dos dois lados da sociedade, e essa pessoa trabalha de forma neutra. E assim vai resolver o teu problema da divisão da gestão. Tá? Então, isso é um desafio grande que tem que ser feito se você tem a mesma função de sociedade. Agora, se a divisão da gestão ela for em setores diferentes, aí um abraço, é só trabalhar direito que vai dar super certo. Tá? Outra desvantagem, esforço para manter um bom entendimento entre os sócios para que a empresa tenha um rumo e sobreviva aos solavancos ao longo da história. É exatamente o que eu falei antes. É a questão de você ter uma qualidade nos seus negócios que você possa, ao longo do tempo, ter boas decisões e decisões tragam um bom resultado nos momentos difíceis da empresa. Toda empresa, por mais bem em gestão que se passe, ela vai ter algum momento de dificuldade e se você tem um bom relacionamento, se você se esforçar para manter um bom relacionamento, um bom entendimento entre você e o seu sócio, você vai passar por dificuldades com muito maior facilidade. Então, ao mesmo tempo que ter as duas cabeças tendo algum tipo de discórdia, ter as duas cabeças vai te ajudar nisso também, tá? Ter esse tipo de entendimento. Sucessão, isso é um ponto importante para você prestar atenção se você já tem sócio, tá? Sucessão pode agravar qualquer problema que haja entre os sócios, ou ter uma dificuldade por discordâncias significativas entre eles. O que é a sucessão? Sucessão é assim, entenda uma coisa, você está vivo e a qualquer momento você pode morrer, você, eu e qualquer um. Para morrer basta estar vivo, isso era o que dizia muito meu pai. Então vamos lá, por que você tem que prestar atenção na sucessão? Sucessão é quando alguém da sociedade morre e os herdeiros vão tomar de conta do negócio, porque a partir do momento que o seu sócio morre, teu sócio passa a ser o filho dele, a esposa dele. E aí é nessa hora que você tem que conversar com o teu sócio. Ah, mas ninguém está pensando em morrer. Ah, mas isso é trágico, nós não vamos abrir um negócio pensando em morrer. Eu sei, mas já tem que estar acertado isso. E, se possível, no contrato da sociedade.
entender exatamente com quem vai ficar, entender exatamente qual vai ser a função da outra pessoa na sociedade. Então, o herdeiro, ele já tem que estar no teu projeto de negócio desde o início, porque alguma coisa pode acontecer e você vai se dar mal. Ainda mais porque sócio, quando chega em casa, fala mal de você, fala mal da sociedade. Isso se a sociedade não for sadia, tá? Se for uma sociedade sadia, isso não vai existir, não. Mas como nós estamos falando de desvantagem, vamos supor que o teu sócio chega na casa dele e você chega na sua casa e um fala mal do outro. E a tua família vai criando aquele ranço. E aí você morre, o que vai acontecer? A tua família vai com pressão 1000 em cima do outro sócio. Ou então a família do teu sócio vem com pressão 1000 em cima de você. E aí vai para a justiça, vai para aquele negócio, às vezes até acaba o negócio. Quebra a empresa por conta dessas brigas. Então, preto no branco, vai abrir uma sociedade, já diz logo quem é que vai assumir caso você morra. Qual vai ser a função da pessoa que assumir caso você morra? Qual vai ser o poder de veto ou não da pessoa que vai assumir caso você morra? Tudo isso já tem que estar em contrato. Se você puder colocar já no contrato social, no contrato da sociedade, manda ver, porque é assim que vai ter sucesso o teu negócio. Entendido? Eu acredito que nós temos entendido muito bem aqui esses 3 tópicos que nós vimos hoje aqui sobre sociedade. Devo ter sócio? Para que queremos um sócio? É a primeira pergunta que você precisa fazer, né? Por que queremos um sócio? Qual tipo de sócio? Né? Gestor, capitalista, operador? E as vantagens e desvantagens, que são muitas, que eu deixei aí para vocês, inclusive está na descrição também. Bom proveito esta série, e terminou mais um capítulo. Vou até marcar aqui, ó, você assistindo mesmo, marcar como concluído mais um episódio, e eu volto com vocês aí na próxima semana com mais um vídeo aqui neste canal. Inscreva-se, compartilha. Esse vídeo ficou bom? Comenta aí embaixo comigo, fala mais o que você quer ouvir aqui na série, quais são as suas opiniões, faz pergunta que eu vou responder ao longo dos próximos vídeos. Então, boa semana para você, bons negócios, cuida bem da tua empresa e até o próximo episódio do Por Conta Própria.